Olá, meu nome é Charles, esse aqui é o Levi, meu ajudante. Nós somos colaboradores do Museu Luiz de Queiroz e do Grupo de Extensão Crecim, aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelo PSEG em Piracicaba, São Paulo. Agora a gente vai comentar com vocês um pouquinho de um experimento muito legal que nós trabalhamos com fluorescência. A fluorescência é um fenômeno onde o elétron absorve uma luz, transforma isso então em energia. E ele precisa descarregar isso de uma outra forma. Como? Através de uma outra luz. Ou seja, aqui no caso nós estamos trabalhando com lâmpadas fluorescentes, UV. O elétron absorve esse raio de luz e converte ele em uma outra tonalidade. Então agora a gente vai apagar a luz para mostrar um pouquinho mais disso na prática. Bom, como vocês podem ver, o nosso ambiente já mudou. Aqui nessa mesa nós temos alguns experimentos que eles também mudaram as suas cores. É muito legal porque o que acontece? Quanto mais próximo da luz a gente colocar, mais intensidade vai ter o brilho. Então, por exemplo, aqui nós temos um tom esverdeado. Só que quanto mais próximo eu chego, mais verde ele fica, mais iluminado. Porque ele está recebendo mais perto a luz do UV dessas lâmpadas fluorescentes. É muito interessante também que apesar de nós termos três cores diferentes, aparentemente, quando nós aproximamos elas das lâmpadas, não fica bem assim. Então, se eu pegar esse tubo e o Levi pegar o outro, e a gente aproximar perto, nós começamos a ver o quê? Algumas tonalidades de laranja. Mas isso aqui na realidade é rosa. E o que está na mão do Levi, roxo. Porém, e agora? Esse aqui também é laranja, mas parece mais amarelo. Quanto mais perto a gente chega, a gente percebe que ele é laranja. Isso se dá porque esses três tons que nós temos aqui estão muito próximos do magenta. Então eles acabam ficando bem similares, apesar de esse ser realmente laranja, este roxo e este rosa. Mas nós temos um aqui muito legal. Este aqui. Isso aqui, eu vou pedir para o Levi ligar uma lanterna, só para a gente dar uma olhada. Aparentemente transparente. Pode desligar a lanterna. E então ficou azul de novo. E quanto mais eu aproximo, mais azul fica. Isso se dá porque isso que eu tenho na minha mão é a famosa água tônica. É o quinino que tem dentro da composição dessa bebida. O quinino reage diretamente com esse tipo de iluminação e acaba ficando nessa tonalidade azul. Só que além disso, nós temos mais alguns materiais nessa sala, que são os minerais. Existem minerais que emitem essa reação de luz quando estão expostos ao UV, como é o caso desses dois materiais que a gente tem aqui ao lado. Eles são do Museu de Geociências da USP de São Paulo e foram emprestados justamente para esse tipo de atividade em um processo de colaboração entre o Museu Luiz de Queiroz, o Crecim e o Museu de Geociências. Dentro deles nós temos, por exemplo, a fluorita. A fluorita é um minério que inclusive dá o nome ao efeito, pois quando ele foi exposto à luz ultravioleta, ela reagiu num tom roxo. Então aqui nós temos diversos exemplos que depois a gente pode dar uma olhadinha um pouco melhor, beleza? Esse é um mineral de opala uranífera, ou seja, ela contém traços de urânio, por isso ela emana uma luz verde. Ah, quer dizer que ela é radioativa? Não. Esse urânio ele tem uma meia-vida muito prolongada, então a radiação que ele emana não é nociva, por isso que ele fica exposto. É muito interessante que a gente vê que ele realmente tem aquela tonalidade verde que a gente assimila a questões radioativas. Mas, por exemplo, o que eu tinha naquele pote na mesa não era urânio. Aqui nós temos alguns exemplos de outros minerais. Então essa que brilha em roxo, que nem a gente comentou, é a famosa fluorita, que dá o efeito justamente dessa fluorescência. Aqui a gente ainda tem outros materiais expostos que são uma composição. Então, por exemplo, esse que tem um brilho levemente alaranjado é o enxofre. Quer dizer que é o enxofre que brilha laranja? Não. Na verdade, é uma parte da composição dele. Afinal, esse enxofre também tem aragonita. E é sim, na verdade, a aragonita quem acaba emanando esse tom laranja. Atrás nós temos também uma calcita negra. Como vocês podem perceber, ela emana um tom amarelo. Só que quando você ilumina ela, ela é mais esbranquiçada. E por fim, a gente tem uma coisa muito legal, que é essa autunita. A autunita lembra, né, aquele minério que a gente colocou ali, que mostrou para vocês, que tinha traços de urânio. Mas essa, em especial, ela não é só fluorescente. Lembram que eu comentei que a gente tinha um outro? Bom, se nós desligarmos essas luzes fluorescentes, nós teremos então um outro efeito, justamente a fosforescência.
ela continua emanando luz no escuro, sem precisar reagir. Por quê? Esse é um outro efeito da parte de física quando a gente fala, que é o diferente da fluorescência. Então, pessoal, essa foi uma demonstração de um dos vários experimentos que nós estamos aqui apresentando na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada aqui no PSEG, em Piracicaba, São Paulo, em colaboração com o Museu Luiz de Queiroz e com o Grupo de Extensão e Pesquisa Crecim. Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!